E aí, galerinha do EAD Cursinho Fatec ETEC, professor Arthur aqui, e vamos voltar para a aula 2 de Física agora. Continuando a nossa brincadeira de Física, relembrando, a aula passada a gente brincou de grandezas, e nessa aula, ela é muito parecida com a primeira aula, no sentido de que a primeira aula, ela foi uma aula de Física, mas ela servia tanto para Química quanto para Matemática, eu falei isso no começo da aula. Essa aula aqui vai ser uma aula sobre notação científica. E apesar de ser uma aula que está marcada na apostila como uma aula de física, ela é uma matéria assim que ela namora, ela é muito íntima da matemática. Então, o fundamento principal aqui da notação científica vai ser de fato a matemática. Então vamos começar explicando o porquê que surgiu a necessidade da galera inventar isso. Isso não foi descoberto, isso foi inventado. Vamos a um exemplo aqui, começando com o átomo de hidrogênio, H maiúsculo aqui, o símbolo químico do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele pode ser considerado esférico, tudo bem? E como qualquer esfera, essa esfera vai ter um raio. Esse raio ele é chamado de raio atômico. Então aqui no caso eu estou falando do raio do átomo de hidrogênio, tá? Todos os átomos de hidrogênio são do mesmo tamanho. O raio atômico de qualquer átomo de hidrogênio, ele tem esse comprimento. Olha só que legal, igualzinho na primeira aula, um valor numérico e uma unidade de medida, centímetros. Mas olha a cara desse valor numérico, mano. É uma treta escrever isso, dá preguiça de escrever isso. E aí eu já começo a aula contando um segredo para vocês. Matemáticos criaram a notação científica e os matemáticos, eles são bichos preguiçosos. Matemático, tudo é preguiçoso. O que o cara conseguir economizar de tempo e de escrita, ele vai economizar de tempo e vai economizar de escrita. Você não vai ver nunca um matemático escrevendo tudo isso de zero. É desnecessário, é chato. Outro exemplo aqui, se a gente quiser, por exemplo, falar da distância da Terra até o Sol, se a gente for falar dessa distância, desse comprimento, vai dar 149, que número é esse? Olha aqui, milhar, milhão, bilhão, cara, 149 bilhões de metros. É muito longe, pode crer? Mas, de novo, voltando aqui para a matemática, vocês acham que algum matemático, bicho preguiçoso, vai escrever esse número aqui grandão? Não tem necessidade de fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês a alternativa. Os matemáticos não escrevem esse cara aqui, eles vão escrever esse número como notação científica. Como que seria esse número em notação científica? Eu vou representar ele desse jeito aqui, ó. 5,0 vezes 10 elevado a menos 9. Ai, professor, eu não entendi o que você fez. Relaxa, não precisa entender agora, não precisa ficar preocupado com como transformar isso nisso. Só vamos olhar a cara desse brother por enquanto. Do mesmo jeito aqui, essa distância, ela não vai ser escrita desse jeito, desse tamanho todo. Eu vou escrever ela como 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Essa é a distância da Terra ao Sol. Dá uma olhada que a gente economizou tinta de caneta, ficou menorzinho. É assim que os matemáticos fazem. E, consequentemente, os físicos, os químicos, os cientistas no geral trabalham desse jeito. Escrever números muito pequenos ou muito grandes podem ser resumidos, podem ser escritos. É claro que eu falo assim brincando, mas é possível escrever esse número sem você reclamar de preguiça. Mas, por exemplo, escrever a quantidade de átomos que existe, a quantidade de moléculas de água que existe no mar. Se eu quiser escrever a quantidade de moléculas de água que existe no mar do planeta Terra inteiro, não vai ter lousa para caber o número. Não vai ter parede para caber o número. Eu acredito que, inclusive, esse número nem vai caber em nenhum espaço físico disponível aqui no nosso planeta. Esse número vai ser muito grande. Mas ele é possível ser escrito desse jeito, desse mesmo tamanho. Não vai dar trabalho, tudo bem? Então, é para isso que existe a notação científica. Para economizar a escrita de números muito pequenos e muito grandes e deixar eles mais compreensíveis.
vai ter outra função, na verdade, da notação científica que eu vou mostrar logo logo, tudo bem? Mas por enquanto vamos se acostumando com a cara de um número escrito na notação científica. Vem aqui comigo, dá uma olhada aqui. A notação, como é que é feita a notação científica? Ela sempre é nesse formato aqui. É sempre um número, que eu estou chamando aqui de m, vezes 10, e vai ser sempre 10, elevado a algum expoente, perfeito? E dá uma olhada, isso aqui é um combinado que a galera fez para todo mundo fazer igual. Esse número m aqui, ele tem que estar entre 1 e 10. A gente escreve ele sempre um número entre 1 e o 10, tá? Ai, professor, só tem 9 números entre o 1 e o 10. Não, você está esquecendo os números com vírgula. Tem infinitos números entre 1 e o 10, tá? Volta nesse exemplo aqui. 5,0, de fato, ele está entre 1 e o 10. 1,49, 1,49, realmente ele está entre o 1 e o 10. Então a gente sempre escreve o primeiro valor aqui como um número entre o 1 e o 10, tudo bem? Para combinar de todo mundo fazer igual. Agora que a gente acostumou com a cara desse brother, com o formato dele, vamos começar a treinar a lógica. Por que ele é escrito desse jeito, tá? E aí eu vou puxar uma matéria da matemática. Potenciação. Se vocês estudarem potenciação, quando vocês relembrarem, quando vocês tiverem aula, vocês vão compreender essa ideia melhor. Mas a potenciação a gente está usando aqui, é a ferramenta que permite que a notação científica exista. Aqui no caso vai ser sempre potências de base 10. Então eu sempre vou escrever a base da minha potência como 10 e o expoente vai ser variável, um número natural. Tudo bem? Vamos entendendo essa lógica, vamos tentando arrancar a lógica dessas caras e tentar reescrever esse número aqui. 62 milhões. Ah, professor, eu escrevo isso, eu não tenho preguiça de escrever isso. Tudo bem, mas o vestibular, o vestibulinho vai pedir para você escrever isso aqui como notação científica. E às vezes é necessário também. Então, mesmo que não tenha preguiça, é bom saber escrever ele. Vamos lá, o segredo é você olhar para o número, a parte que não é de zero. Tá vendo todos esses zeros aqui? Esquece eles e ignora eles. Quando a gente ignora eles, sobra o número 62. A gente não pode escrever o 62 por causa desse combinado aqui. A gente combinou de colocar sempre o número entre 1 e o 10. Então como é que eu posso escrever o 62 como se fosse um número entre 1 e o 10? Eu escrevo desse jeito. Eu coloco uma vírgula entre o 6 e o 2. 6,2. Tudo bem? Então a gente transformou já a parte numérica aqui na primeira parte da notação científica e o resto vai ser sempre igual. Vezes uma potência de base 10. E agora o que vai mudar vai ser o expoente. Como que eu vou achar o expoente aqui? Dá uma olhada. Eu não coloquei a vírgula aqui? Se eu coloquei a vírgula aqui, é só contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 números depois da vírgula. Esse vai ser o expoente da minha anotação científica. Maravilha? Beleza. Esse número aqui, um número grande, transformei em notação científica usando a lógica. Essa lógica aqui é super simples, é só contar quantos números tem depois da vírgula. Vamos agora tentar transformar um número que é muito pequeno. É uma lógica que é bem parecida, mas ela tem uma diferencinha. Vamos lá, primeira parte, primeira dica, é a mesma. Ignora os zeros, dá uma olhada no número. Aqui, ó, eu tenho 71. Vamos escrever ele, mas tem que ser um número entre 1 e o 10. Então, vou botar uma vírgula aqui, é como se estivesse botando uma vírgula aqui. 7,1. Maravilha? E agora eu vou contar quantos números tem à esquerda dessa vírgula, tudo bem? Só que sem passar dessa. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 números depois da vírgula, na esquerda da vírgula. Então, esse aqui vai ser 7,1 vezes 10 à quinta potência. Porque tem 5 números aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma diferença. Não é o 5 que eu vou colocar aqui em cima. Como isso aqui é um número muito pequeno, como é 0,000, como eu estou colocando os decimais depois da vírgula, esse expoente tem que representar isso. Esse expoente tem que me mostrar que esse número é muito pequeno. Eu mostro isso com esse símbolozinho aqui, com esse sinal de menos. Vai ser 10 elevado a menos 5
para mostrar que aqui é um número muito pequeno. Para a galera que já está avançada em matemática, que já gosta de brincar de matemática, ou então quando vocês entrarem nas aulinhas de matemática, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 10 mil. E de fato, se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que vai dar certo. Se vocês pegarem o 7,1 e dividirem por 10 mil, vocês vão ver que vai... 10 mil? Não, 100 mil, desculpa. Dividir por 100 mil. Você pegar lá na calculadora 7,1 dividir por 100 mil, vai dar esse brother aqui. Então isso daqui é uma conta que eu posso resolver, só que eu estou representando o número no formato de conta. Repare que eu estou escrevendo bem menos. Tudo bem? Maravilha. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é multiplicação mais direto. 6,2 vezes 10 milhões. Tudo bem? Tranquilos, pessoal? Agora eu vou falar do negócio que chama prefixo. E vocês vão lembrar de mim, lá da primeira aula de física, eu comentei um pouquinho de prefixos quando eu estava mostrando a diferença entre o metro, o centímetro, o quilômetro. Eu falei que essas 3 unidades de medida, na verdade, eram a mesma. Elas são submúltiplas uma da outra. E, na verdade, a gente mostra essa diferença, né, dos submúltiplos usando um prefixo. Tudo bem? Esses prefixos são exatamente esses que a gente está vendo na segunda aula. Então, esse centi do centímetro, esse quilo do quilômetro, olha aí a surpresa, é uma notação científica, é uma potência de base 10. Na apostila de vocês tem uma tabela com vários exemplos desses. Não se preocupem em decorar isso, nenhum vestibular vai pedir para vocês decorarem isso, mas às vezes é bom saber, se acostumar com isso, porque às vezes vocês vão ler o enunciado, ele vai estar falando lá, não sei quantos nanômetros. Você já vai saber do que ele está falando sem o enunciado explicar para vocês, sem vocês dependerem disso, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. 10 elevado a 9, mais conhecido como 1 bilhão. Esse cara, ele tem um prefixo, ele tem um apelido que eu posso colocar como prefixo na frente de uma unidade de medida. Eu posso chamar esse cara de giga. A galera que é mais nerdinha aí da computação, meus parça, já ouviram falar de gigabytes. Gigabytes vem justamente desse prefixo físico. Gigabytes, 1 bilhão de bytes. Perfeito? Então toda vez que vocês virem por aí escrito giga não sei o que, giga, ele está falando de 1 bilhão. Tudo bem? 10 elevado ao cubo, mais conhecido como 1000. Não sei se vocês lembram essa lógica, mas 10 ao cubo significa 10 vezes 10 vezes 10. Esse cara aqui é o 1000. O 1000 tem um apelido prefixo grego. Esse 1000 a gente chama de quilo. Ai, professor, é o mesmo quilo do quilômetro? É o mesmo quilo do quilômetro. Ai, professor, é o mesmo quilo do quilograma? É o mesmo quilo do quilograma, vezes 1000. Então, quando vocês virem por aí quilogramas, é vezes 1000 gramas. Tudo bem? Então, toda vez que vocês virem essa palavra, significa vezes 1000. Mesma coisa aqui, 10 elevado a menos 2. A gente viu no outro exemplo aqui que quando tem um expoente negativo, mostra uma divisão, né? Então, 10 ao quadrado seria o 100, né? 10 vezes 10. Isso aqui é uma divisão por 100. Se você dividir por 100, eu posso mostrar isso como um prefixo e dar um apelido de centi. Ai, professor, é o mesmo centi do centímetro? É o mesmo centi do centímetro. Quando vocês virem centímetro, não precisa decorar que nem vocês faziam na escola. Ai, centímetro, cabem 100 centímetros dentro de 1 metro. Não precisa fazer isso, não precisa decorar. A palavra fala para vocês o que é isso. Centímetro, dividir por 100. Pegar 1 metro e dividir por 100. Tudo bem? E aí, só para encerrar aqui uma curiosidade para vocês, muitos de vocês já ouviram falar disso, 10 a menos 9 é dividir por 1 bilhão. Isso como prefixo a gente apelida de nano. Ai, professor, já ouvi falar disso. Vocês já ouviram falar disso? O mundo das ciências está sendo divulgado, está sempre avançando, e a nanotecnologia está aparecendo aí, até dentro de casa, já muitos celulares está aparecendo. A nanotecnologia não tem esse nome à toa. É justamente porque as coisas começam a ter esta ordem de grandeza, de tamanho. Elas começam a ter... como se tivesse dividido o tamanho delas por 1 bilhão. Elas começam a ficar muito pequenas.
menos. Dá uma olhada no símbolo aqui de menos. O nano significa justamente isso. Então, nanotecnologia, nanorobôs, tudo tem a ver com esse prefixo físico. Maravilha? Beleza, então agora vamos para a parte que eu prometi para vocês, que é a segunda utilidade da notação científica. A segunda utilidade da notação científica é o seguinte: não é que nem que eu estou com preguiça de escrever um número muito grande ou muito pequeno, mas às vezes eu preciso fazer conta com um número muito grande e um número muito pequeno. E acreditem em mim, meus jovens pupilos, é um saco fazer conta com um número muito grande e muito pequeno, principalmente se eles tiverem uma grande diferença entre eles. A novidade, o alívio, né, o nosso alívio, é que as operações com notação científica ajudam muito a gente a resolver esse tipo de problema. Então vamos lá, dá uma olhada aqui. Esquecendo a notação científica, isso aqui é como se fosse o quê? Como se fosse 540 mil? 540 mil? 540 mil. Isso aqui é como se fosse 540 mil mais 3 milhões e 200. Fazer essa conta é difícil? Não é difícil, mas a notação científica pode ajudar a gente a fazer essa conta. Dá para fazer uma soma entre dois números em notação científica. Maravilha? Acompanha comigo aqui. Como é que eu poderia fazer uma soma, então? Primeira coisa, se já não for o caso, escrever esses números em notação científica. Aqui eu vou praticar com vocês aqui, as transformações a gente pratica para o final da aula, né? Vamos praticar as operações em si mesmo. Então vamos começar com a soma. Como é que eu somo esses dois números? Primeira coisa que eu tenho que fazer, dar uma olhada nos expoentes das duas potências de base 10. Aqui é o 5 e aqui é o 6. Se esses caras forem diferentes, se os expoentes forem diferentes, não dá para fazer a soma direto, tudo bem? Tem que deixar os expoentes iguais antes de tudo. Então vamos lá deixar os expoentes iguais antes de tudo, beleza? Como é que a gente poderia fazer isso? Dá uma olhada nesse cara. É uma multiplicação, né? Todo mundo concorda que se eu tirar, esse aqui é 10 a sexta, né? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Todo mundo concorda que eu posso pegar um desses 6 10 que estão aqui e jogar para cá? Esse vezes 10 que está aqui, eu posso jogar ele para cá. Então vai ficar 5 números 10 aqui multiplicando, e esse vezes 10 vai multiplicar o 3,2. Olha que bonito que vai ficar. O 10 que eu tirei daqui vezes o 3,2 vai dar 32. E já que eu perdi um 10 aqui, ficou 10 a quinta. Tudo bem? Olha só que legal. Se eu copiar aqui do outro lado, 5,4 vezes 10 a quinta, agora os expoentes ficam iguais. Agora é roubado, agora é super fácil de fazer. Já que os expoentes estão iguais, é só fazer o quê? Soma as partes numéricas e copia o expoente. É só isso. Então vamos lá, gente, de cabeça, 5,4 mais 32. Facinho, né? 32 mais 5 vai dar 37. Isso aí, muito bom, eu vi vocês respondendo. E o vírgula 4 aqui, né? Vai junto, 37,4 vezes 10, a quinta é só copiar. Então a gente fez essa conta, olha que bonito, olha que legal. Eu transformei uma conta que era 540 mil mais 3 milhões e 200 mil em uma soma de 5,4 mais 32. Eu transformei essa somatória numa soma muito mais simples. E pensem que quanto maior esses números, mais poupar trabalho eu iria fazer. Eu transformo qualquer soma de números quão grandes eu quiser em uma simples soma de números pequenos. Então essa é a vantagem aqui da notação científica, tudo bem? Segundo exemplo aqui, antes da gente partir para próximas operações, vamos fazer agora um exemplinho de subtração. Ai, professor, subtração é diferente, subtração é difícil. Na aula de matemática, vocês vão ver que subtração e soma é a mesma coisa. Não existe diferença prática entre elas. Prática sim, mas vocês vão ver que não existe diferença na teoria das duas. A gente vai tratar a subtração do mesmo jeito que a gente tratou a soma. As regras são as mesmas, bora lá dar uma olhada aqui no expoente. O expoente diferente, muda eles para ficar iguais, tudo bem? Então vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Esse 10 a 9 aqui, ó, eu posso pegar um 10 que está aqui, porque aqui tem 9 10 multiplicando, né? 9 números 10 multiplicando. Eu pego um deles e passo para cá, multiplicando esse cara.
Como é que vai ficar 5,32 vezes 10? É só mexer a vírgula, né? Uma casinha aqui para a direita, né? Então vai ficar 53,2. E já que eu tirei um 10 daqui, vai ficar aqui 10 elevado a 8, né? Tirou um 10, caiu aqui uma unidade. Aqui o resto copia. Por que eu copio? Porque já está do jeito que eu quero, já está no grau para matar essa conta. Olha só o grau aqui. Os dois caras estão iguais, é só copiar eles. Então vou fazer aqui, vou subtrair esse cara com esse, vou subtrair, tá? Não vai confundir com a outra. Aqui eu vou subtrair 53,2 menos 3,4, segundo a minha colinha, vai dar 49,8. Tudo bem? E aí eu só vou copiar o resto. Vezes 10 elevado a 8. Maravilha? Agora vamos lá. Compara aqui as duas respostas. As duas respostas da soma e da subtração que eu achei, elas são certas? Em questão de conta, tá tudo certo. Mas eu não transformei em notação científica. Vamos lembrar da regrinha. O que era uma notação científica mesmo? Eu tinha que ter o primeiro número da notação científica, tinha que ser um número entre 1 e 10. Então falta fazer essa conversão para o vestibular ficar feliz com a gente, né? Para a provinha ficar feliz com a gente. Vamos transformar essas respostas em notação científica. Como é que eu posso fazer isso daqui? Putz, é só transformar outro número entre 1 e 10. Aqui, ó, 37,4. Se eu pegar essa vírgula e jogar aqui para a esquerda, vai ficar como? Vai ficar 3,74. É exatamente o número entre 1 e 10. Então eu só jogo a vírgula para o outro lado. Vamos pensar desse jeito agora. Jogar a vírgula para o outro lado significa o quê? Significa dividir por 10, né? Então, quando eu jogo a vírgula para a esquerda, é como se eu estivesse dividindo por 10. Já que isso aqui é o mesmo número, se eu dividir por 10 desse lado, para o número ficar igual, eu tenho que compensar isso. É como se fosse uma balança. Desse lado eu dividir por 10. Para a balança voltar para o equilíbrio, eu preciso multiplicar o outro lado por 10. Então, já que eu dividi esse lado por 10, aqui para compensar eu multiplico por 10. Eu já tenho 5 números 10 multiplicando, eu vou adicionar mais 1. Então, 3,74 vezes 10 a sexta. Compensei essa balança, terminei a conta certo e transformei em notação científica. Mesma coisa aqui do outro lado. 49,8? Não é da hora. Vamos escrever ele como se fosse 4,98. Aí sim fica a notação científica, né? Já que eu joguei a vírgula 1, uma casa para a esquerda, significa que eu dividi esse lado da balança por 10. Se eu dividir esse lado da balança por 10, para compensar, eu multiplico o outro lado da balança por 10. Eu tinha 10 elevado a 8, agora eu vou ter 10 elevado a 9. Maravilha, pessoalzinho! Gente, uma última dica para vocês antes da gente praticar multiplicação e divisão. Para quem entendeu, maravilha. Para quem não entendeu, assiste de novo essa parte do vídeo, vê essas continhas com calma. E para todo mundo que entendeu e que não entendeu, pratiquem. Principalmente para os que entenderam, não é só olhar. Tem que pegar na apostila de vocês, tem bastante exemplo para treinar. Pega os números, transforma em notação científica. Pratica bastante isso. Praticou isso, pratica bastante soma e subtração para vocês se acostumarem com essas dicas. Tudo bem, galerinha? Então, bora lá para outra lousa, multiplicação e divisão. Bora lá, pessoalzinho, continuando aqui agora multiplicação de notação científica, pessoal. Dá uma olhada aqui, 2,1 vezes 10 a quinta, vezes 3,4 vezes 10 a menos 2. Aqui eu vou ter uma diferença fundamental se comparar com a soma e com a subtração. Aqui é uma multiplicação. E vocês vão lembrar da primeira aulinha de matemática que vocês tiveram, o professor de vocês falando sobre a propriedade comutativa da multiplicação. Essa propriedade fala que, lembrando da aula de matemática, eu posso fazer essa conta na ordem que eu quiser, já que é tudo multiplicação. Repara que está todo mundo multiplicando todo mundo aqui. 2,1 vezes esse cara, vezes esse cara, vezes esse cara. Então eu vou fazer essa conta na ordem que me é mais útil. Vou fazer esse cara vezes esse primeiro. Ah, professor, não sei quanto que dá isso daqui, mas você sabe fazer essa conta.
Então, deixa ela já guardadinha no canto. 2,1 vezes 3,4. A gente faz ela separadinho. E aí, o que sobrou? Vai sobrar as potências de base 10, né? Eu vou multiplicar elas, 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado a menos 2, porque tem um jeitinho de roubar, o resultado dessa conta e resolver ela mais rápido. Antes de entrar nisso aqui, vamos resolver essa continha, né? 2,1, 3,4, de acordo com a minha cola. Isso aqui dá 7,14. E aí a gente vai aqui para essa parte, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tem uma regra da matemática que fala multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais o 2 negativo. Ah, professor, eu lembro dessa regra. É o caso da notação científica, multiplicação de potências de mesma base. Professor, não gosto dessa regra, não decorei ela. Vamos usar a lógica. Isso aqui é como se fosse 10 mil, não é como se fosse, isso aqui é exatamente, né? 100 mil, como eu falei da primeira vez, isso aqui é exatamente 100 mil. E isso aqui, 10 a menos 2, lembra que eu falei para vocês do cente? Isso aqui dividido por 100. É só colocar 100 mil dividido por 100, corta os zeros, quanto que vai sobrar? Vai sobrar o resultado dessa conta. Pode resolver isso aqui pela regra que vocês decoraram, pode resolver isso aqui por lógica, montando os números e cortando os zeros, como vocês preferirem. Terminando aqui a continha, 7,14 vezes 10, isso aqui é a conta mais difícil, né? 5 mais o 2 negativo, mais com menos, a gente vai lembrar que a regra de sinal, né? Vai dar um menos, então eu vou fazer o 5 menos o 2, 5 menos 2 costuma dar 3, né? Então o resultado dessa multiplicação está aqui a notação científica. Pausou é a notação científica mesmo? Lembra na soma e na subtração que o resultado não saiu na notação científica, né? Vamos dar uma olhada aqui. 7,14 é um número entre 1 e 10? Ah, é, professor. Então, já saiu em notação científica. Maravilha, tranquilo, de boa. Cola aqui, dá uma olhada agora na divisão. Ai, professor, divisão é difícil, tem que fazer arma efetue. Não precisa fazer no caso da divisão de notação científica. E se precisar fazer, vai ser o mesmo arma efetue que vocês vêm fazendo desde o prézinho. Não vai ter potência no arma efetue. Então vamos lá, mesma estratégia da multiplicação, mesmo raciocínio. Eu vou fazer essa divisão aqui primeiro, 3,4 dividido por 2, facinho de fazer inclusive, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar vezes... outra regrinha da escola, divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 5 menos o 2 negativo. 5 menos 2. Professor, eu não lembro dessa regra. Usa a lógica que nem vocês usaram no outro. 100 mil dividido por 1 sobre 100. Aí vocês vão ver que vai ficar 100 mil vezes 100. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando aqui, né? 3,4 dividido por 2, não precisa nem olhar na minha cola, né? É só dividir o 3,4 por 2, né? Vai dar quanto? 1,7, né? É 1,7, não precisa olhar na minha cola. Vezes, olha lá, regrinha de sinal de novo, vezes 10. Como vai ficar? Menos com menos, já que tem um símbolo do lado do outro, né? Menos com menos vai dar mais. 5 menos o 2 negativo é a mesma coisa que falar 5 mais o 2, né? Então vai ficar 5 mais 2, costuma dar 7 a maioria das vezes, né? E aí olha para a resposta, olha para o resultado final, vê se saiu em notação científica. 1,7 está entre 1 e o 10, tá maravilha, já está no grau. Beleza, pessoalzinho? Última coisa aqui que falta falar para vocês antes da gente praticar um pouquinho, fazer uns exercícios, é comentar um negocinho aqui que provavelmente o vestibular vai cobrar de vocês, não para resolver, ninguém vai pedir para vocês resolverem isso, mas eles vão falar sobre isso no enunciado. Ah, tal coisa tem
tá nessa ordem de grandeza. E vocês têm que saber do que ele está falando, o que é essa ordem de grandeza que está escrito no enunciado. Então vamos ver ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza nada mais é do que uma aproximação. Eu vou aproximar, mas eu vou aproximar um número para quê? O mais perto possível de uma potência de base 10. Então eu vou aproximar o meu número para uma potência de base 10. Qualquer uma com um número natural aqui no expoente, tudo bem? Então, para entender melhor esse esquema, como é que funciona isso? Vamos ver um exemplo. Um exemplo vocês vão entender melhor isso daqui. O número 24, ele está em que ordem de grandeza? Ele tem que ordem de grandeza? Pensa no 24 e pensa em todas as potências de base 1. Pode até pensar no 2 elevado a 0, né? Que é igual a 1. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, por aí vai. Aí pensando em todas elas. O 24 está mais perto do número 1 ou do número 100? O que vocês acham? É só fazer a continha, né? Ele está mais perto do número 1, beleza? Então é só falar que o 24 tem ordem de grandeza 10 elevado a 0? Não, na verdade esse aqui é a única exceção da brincadeira, o resto vai funcionar tranquilo. Eu vou falar que o 24 está começando aqui. 24 está mais próximo do 10 elevado a 1, ele está mais próximo do 10, tudo bem? Tranquilos? Então 10 elevado a 1, ele tem ordem de grandeza 10 elevado a 1. Maravilha, e o 78? Vamos fazer essa mesma brincadeira com o 78. 78 ele tem ordem de grandeza 10 elevado a quanto? Ele está mais próximo do 10 ou ele está mais próximo do 100? Ah, aqui o 78 é diferente, o 78 está mais próximo do 100. Então eu vou falar que o 78 tem ordem de grandeza igual a 10 ao quadrado. Ele tem 10 ao quadrado de ordem de grandeza. Tudo bem? Dá uma olhada aqui com notação científica, a brincadeira funciona do mesmo jeito. 4,2 vezes 10 ao cubo. Ele tem que ordem de grandeza? Ah, professor, ele tem ordem de grandeza 10 ao cubo. Tem, mas por quê? Porque está escrito aqui. Não, toma cuidado com isso. 10 ao cubo realmente está escrito aqui e realmente é a ordem de grandeza dele. Mas toma cuidado, porque o 4,2 está mais perto do 1 do que do 10. Lembra que esse primeiro número tem que ser entre 1 e 10? Você tem que ver se ele está mais perto do 1 do que do 10. Compara com esse outro exemplo aqui, 9,8 vezes 10 ao cubo. O 9,8 não está muito mais perto de 10 do que do 1? Então isso daqui é como se fosse bem próximo de 10 vezes 10 ao cubo. E 10 vezes 10 ao cubo vai dar 10 à quarta potência. Então esse cara está muito mais perto do 10 à quarta potência. E esse cara está muito mais perto do 10 ao cubo. É assim que eu determino a ordem de grandeza de um número natural e de uma notação científica. Tudo bem, meus amores? Vamos treinar agora um pouquinho, vamos praticar, beleza? Bora lá, gente, então, praticar aqui. Agora a gente vai praticar no liceu. Caiu lá em 2006, professor, falaram pra gente que a prova do liceu é difícil. Não, falaram que a prova do liceu cobra mais conhecimentos técnicos, né, práticos, mas não quer dizer que é mais difícil. Vamos dar uma olhada na cara de um exercício de física aqui do liceu, né? Física, matemática, mesma coisa aqui no caso, né? O liceu simplesmente vai aparecer o enunciado para vocês aí na edição, mas o enunciado basicamente é pega esse cara e transforma em notação científica. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse cara e transformar em notação científica. Ai, professor, eu nem entendo o que é esse cara. Eu nem sei se ele é um cara. Não se assusta com a cara desse brother. Isso aqui é só uma divisão, é só uma fração, né? 2.525 dividido por um número que não está na notação científica, né? Porque esse cara não está entre 1 e 10, mas ele é parecidão com uma notação científica, né? Vamos transformar ele em notação científica. Ah, professor, não posso transformar só o de baixo? Não, porque ele pediu para transformar essa operação em notação científica, tudo bem? Então, bora lá e eu já vou começar esses exercícios falando para vocês que tem vários jeitos de resolver esse exercício. Tem várias estratégias que vocês podem adotar no começo que vão chegar na resposta certa. Uma estratégia possível, por exemplo, seria fazer praticamente literal o que está escrito aqui.
pegar o 2.525 e dividir pelo 12,5. Pega a resposta disso, coloca aqui e aí só manipula um pouquinho esse 10 a menos 3 que está na parte de baixo da fração, né? Eu vou tomar uma outra abordagem. Eu acredito que seja mais fácil fazer isso aqui. Eu vou transformar o 2.525 em notação científica. Ah, professor, é fácil fazer isso? É fácil, mas eu estou fazendo isso por quê? Porque eu pratico um pouco mais com vocês transformar a notação científica, né? Então eu vou transformar esse cara em notação científica. Como é que ficaria o 2.525 em notação científica? Lembra que o número tem que ficar entre 1 e o 0, entre 1 e o 10, né? E aí ignora os zeros. Ah, mas professor, não tem zero aí para ignorar. Tudo bem, mais fácil ainda. É só pegar esse cara e colocar vírgula em algum lugar para ficar entre 1 e o 10. Então eu vou pegar aqui e vou colocar 2,525. Tudo bem? Mas aí falta a parte agora da potência, né? Vezes 10 elevado a quanto? Vamos seguir meu raciocínio aqui. Se eu botei a vírgula aqui, é como se eu tivesse dividido, daqui para cá, né? Como se eu tivesse dividido por 100. Então, para compensar, eu vou multiplicar por 100 para continuar o mesmo número. Multiplicar por 100, não, né? Desculpa, por 1000. É como se eu tivesse dividido por 1000. Então, eu multiplico por 1000 para compensar os dois lados, né? Então, por 10 ao cubo. E aqui que vem o segredo. Eu não fiz isso, na verdade, para treinar um pouco mais com vocês. Olha que bonito que vai acontecer. Aqui embaixo eu vou copiar só, né? 10 a menos 3. E para a galera que está acompanhando os alunos de matemática, vocês vão bater o olho aqui, 10 a cubo, 10 a menos 3, vocês vão perceber que essa continha é fácil de fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui vem a parte mais chatinha, né? Eu vou fazer essa divisão aqui. 2,525 dividido por 12,5. Vocês vão fazer o arme fetui, como vocês aprenderam. Segundo a minha colinha, vai dar 0,202. Segundo a minha colinha, tem que dar isso, tudo bem? Então, beleza. E agora vamos ver aquela parte lá. 10 ao cubo dividido por 10 a menos 3. É só seguir o que vocês aprenderam da decorability, que vem da escola, né? Divisão de potências de mesma base, copia a base e subtrai os expoentes. 3 menos o 3 negativo. Maravilha? Ou então segue o raciocínio, né? Isso aqui é 1000, isso aqui é 1 sobre 1000. Divisão de fração você deixa de baixo invertida e é como se fosse 1000 vezes 1000, né? Vai dar 1 milhão. Aqui também vai dar 1 milhão, vai dar 10 a sexta. Então 0,202 vezes 10 a sexta. Acabou o exercício, procurou nas alternativas e não tem nas alternativas, professor. Porque você não transformou esse cara em notação científica ainda. 0,202 não é um número entre 1 e 10. Precisa colocar ele entre 1 e 10. Para fazer isso, o que vocês acham de passar a vírgula para cá? Ó? Passa a vírgula uma casinha para a direita. Transforma o 0,202 em 2,02. Jogou a vírgula uma unidade para a direita, como se vocês tivessem multiplicado por 10. Já que vocês multiplicaram esse lado por 10, para compensar, divide esse lado por 10 para equilibrar. Então era 10 a sexta, eu vou retirar um 10 daqui. Também posso pensar que eu estou passando um 10 para cá, multiplicando, né? Então vai ficar 2,02 vezes 10 a quinta. Agora sim é achar esse aqui nas alternativas e correr para o abraço. É isso aí, então, gente. Falou, valeu e obrigado.